Olá pessoal, sou o professor Edinaldo Daniel, sou professor de matemática 6. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o conjunto dos números, né? Então, os conjuntos numéricos. Então, vocês sabem que já viram o conjunto dos números no sexto ano, no sétimo, no oitavo. Então, a gente vai fazer apenas uma revisão para clarear as ideias. Okay? Então, vamos começar com o conjunto dos números naturais, que foi o primeiro conjunto que foi criado. É um conjunto que é representado pelos números simples, né? Os números que a gente usa para contagem, 0, 1, 2, 3, etc. Esse conjunto ele foi criado para fazer relação entre quantidade de coisas e objetos. Então, a gente representa ele pela letra N. Ele é infinito. Por que ele é infinito? Porque a gente sempre terá, né? Sempre que a gente imagina um número, vai ter o seu próximo, vai ter o seu sucessor. Sempre tem mais um na frente. Então, qualquer número, 10 mais 1, 11, 11 mais 1, 12, 12 mais 1, 13. Então, isso infinitamente. Beleza? Então, todos os números que a gente imagina aqui, vai pensando, aí peça um número bem grande, aí vai ter o próximo. Tá certo? Não tem como a gente encontrar o final dele. Então, veja aí na reta numérica, que essa reta, aí vocês têm aí 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês forem imaginando, né, o que vem depois, 6, depois 7, depois 8, depois 9. Nós vamos passar o resto da vida contando e não chegaremos ao final dessa reta. Tá certo? Por isso que é infinito. O próximo conjunto, o conjunto dos números inteiros, ele surgiu na necessidade de ampliar os números que até então na época eram conhecidos. Algumas operações que foram aparecendo eram possíveis apenas com os números naturais. Por exemplo, na adição, quando eu somo dois números naturais, o resultado é sempre um número natural. 5 mais 4, 9. 9 é um número natural. Mas na subtração isso não acontece sempre. Tá certo? 6 menos 2, 4, é um número natural. 6 menos 5, 1, é um número natural. 6 menos 8, opa, como assim? Né? Aí, 6 menos 8, menos 2. Hoje a gente sabe que é menos 2, mas na época não existia um número negativo. Como representar essa operação 6 menos 8 se não tem números negativos? Então, foi quando criou-se mais um conjunto, chamou ele de conjunto dos números inteiros, e aí pôde-se atribuir valores positivos e negativos aos números já conhecidos. Então, os números naturais, que eram apenas positivos, e percebeu-se que tem o seu negativo também, tá certo? Então, para cada número positivo, há um simétrico negativo. 8 menos 8, 100 menos 100, menos 30, mais 30. Beleza? Então, foi essa necessidade que fez com que surgisse o conjunto dos números inteiros. A gente representa ele pela letra Z, tá certo? Ele é uma ampliação do conjunto dos números naturais, portanto, então os números naturais é um subconjunto dele. Então, os números naturais estão dentro dos números inteiros. Então, a gente diz que n está contido em z, tá certo? Se n está contido em z, então z contém n, tá certo? Ou seja, n está dentro de z. Na reta numérica, vocês viram agora há pouco que nós tínhamos o zero como início e ela ia aumentando de 1 em 1 para a direita, tá certo? O que acontece com os números inteiros? O zero é o ponto inicial, então à direita a gente tem
os positivos e à esquerda a gente tem os negativos. Para qualquer valor de n positivo, vai ter um valor de z negativo. Então, menos 8, 8. 3 menos 3, 50.000 menos 50.000. Tá certo? Então, ampliou-se o conjunto, formou-se o conjunto dos números inteiros. Tá certo? Pronto, agora a gente vai ver o conjunto dos números racionais, que também, partindo da mesma ideia, analogicamente igual a criação dos números inteiros, o conjunto dos números racionais surgiu da necessidade de representar resultados de algumas operações na época. Então, por exemplo, numa divisão, nem sempre o resultado vai ser um número inteiro ou um número natural. Tá? Por exemplo, 5 dividido por 2, tá certo? 5 dividido por 2, o resultado 2,5. Como representar 2,5 à época, se não existia esse número 2,5, tá certo? Então, o que aconteceu? Foi preciso, foi necessário ampliar os conjuntos, criar um novo conjunto, que foi chamado de conjunto dos números racionais, tá? Porque percebeu-se que entre dois números existiam infinitos espaços, infinitas lacunas que poderiam ser preenchidos com outros números, tá certo? Então, quando você vai representar, por exemplo, existe entre 2 e 3 vários números que são maiores do que 2 e menores do que 3, tá certo? Então, todos esses números que são maiores do que 2 e menores do que 3, eles ficam entre eles e precisavam ocupar um lugar na reta numérica. Tá certo? Mas como representá-los se não existia um conjunto? Então, criou-se o conjunto dos números racionais, que também é chamado de Q, a gente representa pela letra Q. A gente representa um número racional quando ele é uma divisão ou uma fração, tá certo? Onde P e Q são os números inteiros e o Q tem que ser diferente de zero, ou seja, o denominador não pode ser zero. Tá? Qualquer número que eu represente numa fração, numa divisão, que possa ser representado através de uma fração ou de uma divisão com um Q diferente de zero, é um número racional. Ok? Então, professor, mas e, por exemplo, um número natural? 6. 6 eu posso representar 6 dividido por 1. 6 sobre 1, que dá 6. O número 6 também surge da divisão de 12 por 2, é igual a 6. Tá certo? Então, ele é resultado de uma divisão, de uma fração. Então, ele também é um número racional. Essa é a representação que a gente tem, tá certo? Então, foi a necessidade, como eu falei. Outro conjunto também é o conjunto dos números irracionais, certo? Percebeu-se que alguns números não encaixavam naquela definição dos números racionais, tá certo? Que os números racionais ele pode ser representado através de uma fração, de uma divisão, casas decimais, infinitas e periódicas, tá certo? Quando alguns números apareceram com casas decimais infinitas e não periódicas, tá certo? Esse número não era um número racional. Então, foi chamado de número irracional. Então, o número ou ele é racional ou é irracional. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo, tá certo? Então, a gente representa os números irracionais pela letra I maiúsculo, tá certo? E vejam que são os números decimais não exatos, a representação infinita e não periódica. Quando a gente fala não periódica, é que ele não se repete. Então, por exemplo, esses dois números que eu coloquei aí, ele vai se repetir, vai se estender, mas não haver um período que se repete. Então, 14, 15, 92, tal. Esse outro, 20, 30, 40, 50, 60, tal. Tá certo? Então, não vai ter uma dízima periódica. Então, nesse caso, é um número irracional. Tá certo? Então, vejam que as dízimas periódicas elas são racionais, tá certo? E se não tiver dízima periódica, se o número for infinito e não se repetir, ou seja, não for periódico, ele vai ser um número irracional. Quando se repete, é racional. Quando não se repete, é
irracional, tá certo? Então, o conjunto dos números reais. O que são os números reais? Na realidade, os números reais foi o apanhado de todos esses números que a gente viu até agora. Tá? Então, os números naturais, juntamente com os números inteiros, com os números racionais e os números irracionais, todos esses números formam um único conjunto chamado conjunto dos números reais. Tá certo? Então, a união de irracional com racional é um número real. Então, a gente vai observar o quê? Que se ele é racional, não é irracional. E vice-versa, tá certo? Então, agora a união dos dois conjuntos, forma o conjunto dos números reais. Mais um conjunto que foi criado para abranger todos os números que, a partir de agora, até então, foi ficando conhecido. Eles organizaram e colocaram um único conjunto, tá certo? Então veja aí a propriedade que eu vou colocar aqui desses conjuntos. Então a gente tem um diagrama aqui, chamado diagrama de Venn, onde ele sintetiza exatamente aquilo que eu falei agora anteriormente. Né? Veja, N está dentro de Z, Z está dentro de Q está dentro de R, I também está dentro de R. Veja que Q e I não estão dentro um do outro. Não são subconjuntos um do outro. N é um subconjunto de Z, N é subconjunto de Q, N é subconjunto de R. Z é um subconjunto de Q, Z é subconjunto de R, tá certo? E I é subconjunto de R. Ou seja, todos esses conjuntos estão dentro dos números reais, tá certo? Eles estão contidos em R. Ou seja, então, o conjunto dos números reais contém todos os outros conjuntos, tá certo? Então, depois que foram criados esses conjuntos, então a gente vai ver o quê? Utilizar as operações. Quais são as operações que a gente conhece? Né? Adição e subtração, né? Sempre uma com a sua inversa. A subtração é a operação inversa da adição, a adição é a inversa da subtração, vice-versa. Então, representada pelo sinal de mais, ela dá uma ideia de juntar, de unir, de agregar, tá certo? Então, quando eu quero adicionar, tá certo? Eu estou falando em adição. A subtração, que é representada pelo sinal de menos, a operação subtração, né, pelo sinal de menos, ela dá uma ideia de diferença, de tirar, de diminuir, ok? Multiplicação e divisão, ou seja, a divisão é a inversa da multiplicação, a multiplicação é a operação inversa da divisão. A multiplicação ela dá uma ideia de quê? De quando eu estou somando números iguais, parcelas iguais. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ao invés de eu somar essas parcelas iguais, eu faço uma multiplicação. 3 vezes 6. 6 vezes o número 3. Tá certo? E a divisão, que dá uma ideia de repartir, né? Ok? Ela também é usada os sinais, os dois pontinhos, a barra invertida, a fração ou a chave, que é a mais conhecida. Outras operações também que a gente conhece, potenciação e radiciação. A potenciação é a operação inversa da radiciação e vice-versa. Radiciação é o inverso da potenciação, tá certo? Na potenciação a gente encontra a potência, na radiciação a gente encontra a raiz. Alguns exemplos, 4 elevado a 3. Então a gente tem o quê? 4 é uma base, o expoente é 3. Aqui a gente tem uma raiz quadrada de 9.
Tá certo? São alguns exemplos das operações. Então, eu posso utilizar essas operações para resolver problemas do dia a dia, né? Nesse exemplo aqui, ó, João encheu o tanque do seu carro, colocando 40 litros de álcool. Ele pagou R$ 4,06 por cada litro de álcool. Vejam que isso aqui, viu, gente? Eu fiz isso antes de ontem, mas como a gasolina já aumentou hoje, tá? O preço já vai ser outro, tá? Brincadeira. Mas realmente já não é mais esse preço, não. Então, veja o que aconteceu. Quanto foi que João gastou para encher o tanque do seu carro? Essa é a pergunta que ele quer saber. Então, cada litro de álcool custa R$ 4,06. O tanque do combustível dele cabe em 40 litros. Então, ele quer saber quanto é que ele vai gastar para encher esse tanque do carro. Beleza? Então, como é que a gente vai ver isso? Qual é a primeira situação? Ele quer encher o tanque do carro. O tanque, 40 litros. A segunda situação é o valor do combustível, ou seja, cada litro custa R$ 4,06. Então, para mim resolver, se 1 litro custa R$ 4,06, 2 litros custa 2 vezes isso, 3 litros tal, então 40 litros vai custar o quê? 40 vezes R$ 4,06. Uma continha básica, tá? Usar aí a calculadora, deu R$ 162,40. Tá certo? Então, coloquei um quiz aqui, uma pergunta simples. Qual foi o primeiro conjunto numérico a ser identificado? Foi o conjunto dos números racionais, dos números irracionais, dos reais ou o conjunto dos números naturais? Alguém pode me responder isso aí? Pense aí e vejam se vocês acertaram. O segundo, quais são os números que estão entre 0 e 20 que possuem raiz quadrada exata? Tá? Então, imagine os números que estão entre 0 e 20 e desses números, quais possuem raiz quadrada exata? 0, 1, 4, 9, 16, 1, 9 e 6, 1, 4, 9 e 16, 1, 2, 3 e 5. Certo? Então, lembre-se que uma raiz quadrada exata, né? Então, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 9? 3, por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, ela é uma raiz exata porque tem um quadrado perfeito. Vamos ver se acertaram. A primeira, conjunto dos números naturais. Era a resposta, tá certo? A segunda, os números que estão entre 0 e 20 são 1, que a raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1, tá certo? 4 é uma raiz exata, que a raiz quadrada de 4 é 2, que 2 vezes 2 dá 4. A próxima raiz quadrada exata é o 9, que a raiz quadrada de 9 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. E 16, que a raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4, 16. Tá certo? Ok? Então, bons estudos, pessoal. Tá certo? Lembre-se, não se esqueçam dos seus cuidados da saúde, cuidar de vocês, dos seus familiares, das pessoas próximas. Usem sempre máscara, tá certo? Mantenham o distanciamento, evitem aglomeramentos, lavem sempre as mãos, usem sempre álcool gel, tá certo? E estaremos na próxima aula juntos novamente, ok? Tchau, até mais.